mulheres! Estou muito feliz em estar aqui com vocês de volta para conversarmos um tema muito importante, mas também muito complicadinho, que é a timidez. Eu sei que nós, em alguns momentos da nossa vida, enfrentamos dificuldades com timidez, mesmo que você às vezes seja extrovertida e principalmente introvertida, e esse é o meu caso. Na verdade, eu me sinto meio a meio, introvertida / extrovertida. Eu consigo me orientar de acordo com o ambiente, mas eu sei que isso pode ser um fator muito limitante na vida de muita gente. Por isso que eu sempre gosto de trazer esse tema aqui, gosto de conversar sobre ele, porque é uma coisa que nos limita tanto e às vezes acaba que não nos atrapalha, né, em muitas coisas da nossa vida. Seja uma tarefa simples, seja uma tarefa mais complicada, mas acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, tanto pessoal e às vezes até espiritual. Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho mais sobre isso. Primeiro eu gostaria de começar contando um pouco da minha história com a timidez. Eu acredito que a minha timidez ela deve ter surgido ali por volta da adolescência, um pouco antes, talvez na infância ainda. Mas eu acho que mais precisamente na adolescência, né? Quando a gente tinha aquela questão de apresentar trabalho, eu sempre ficava muito envergonhada, mas também eu acho que é porque eu via na minha mãe uma pessoa muito desenrolada, muito conversadora e tal, e às vezes eu me sinto, não quero ser igual a minha mãe nesse sentido, porque ela conversava muito. Isso mais para um lado assim da adolescência, né? Eu sentia assim, e às vezes ela me pedia, por exemplo, a pior coisa da vida, ela me pedia. Pra mim, no meu caso, né, era fazer cobrança, cobrar alguém e tal, e pra mim era o fim. Mas aquilo ali foi me ajudando, né, em alguns sentidos. Mas eu acho que daqueles momentos, daquelas situações, foi que eu comecei a ficar ainda mais introvertida, porque eu tinha tanta vergonha de ir na casa das pessoas, de cobrar as pessoas, né, que isso me travava, né, me bloqueava em muitos outros aspectos. Então eu sinto que mais ou menos a timidez começou ali na infância, na adolescência, especialmente também para apresentar trabalhos na escola, né? E aí essa timidez ela foi sendo desenvolvida ainda mais na faculdade. No começo da faculdade eu tinha muita dificuldade, né, de apresentar trabalho, por ser já muito tímida, né, muito caladinha, muito quietinha na minha e não ser tanto expressiva quanto eu gostaria. Lá dentro de mim eu sentia esse desejo, essa vontade de ser mais extrovertida, mais conversadora, assim, não sei se a palavra certa é conversadora, conversante, não sei, mas eu acho que talvez você se identifique. Se você é uma pessoa introvertida, mas gostaria de ser uma pessoa extrovertida, comenta aqui embaixo para eu saber. Mas eu fui assim na minha adolescência, né? Eu, apesar de ser uma pessoa muito introvertida, eu tinha esse desejo de ser uma pessoa extrovertida, né? Mas aí chegou um momento assim decisivo que eu digo assim que foi um divisor de águas mesmo na minha vida, que foi quando eu fui fazer intercâmbio. Eu já comentei aqui com vocês um pouco sobre isso, mas o momento do intercâmbio foi aquela virada de chave para mim. Por quê? Porque eu não sabia fazer nada, resolver nada da minha vida, tudo minha mãe fazia para mim, né? Até conta em banco e resolver coisas de documento, não sabia de nada. Então foi no intercâmbio que eu precisei fazer, na faculdade já, que isso deu um estalo assim na minha vida que eu precisava eu mesma procurar as coisas, eu mesma desenrolar as coisas, eu mesma ir atrás, correr. E talvez não seja um intercâmbio, ou seja um intercâmbio que vá dar esse estalo em você, mas tem situações na nossa vida que alguma coisa assim vira a nossa chave e a gente tem que correr atrás, tem que ir. Talvez um emprego, né, que você tá ali precisando, você tem que fazer uma entrevista, você tem que trabalhar bem em equipe, em grupo e tudo. Então você vai ter que começar a desenvolver em algum momento da sua vida essa questão da timidez. Então quando foi lá no meu intercâmbio, eu precisava aprender uma nova língua, eu precisava aprender, atirar realmente essa timidez de lado e começar a conversar se eu quisesse, né, falar esse novo idioma que era o inglês. Então nas minhas aulas, por exemplo, tinha muitos brasileiros que foram inclusive comigo no mesmo programa que eu, mas eu preferi ficar mais afastado deles, porque eu sabia que eu teria que me esforçar ainda mais para poder aprender essa nova língua, né, que era o inglês. Então eu sempre não, naquela época, aquilo ali deu um estalo para mim, dizendo assim, olha, se você quer aprender uma nova língua, você não pode estar junto com pessoas que falam a mesma língua que você. Se você quer aprender essa nova língua, então você vai ter que andar mais com pessoas que não são do seu convívio, que não falam a mesma língua, que isso vai forçar você a conversar, né, e a desenvolver ali essa questão mais da oratória, né?
Então eu comecei, né, a falar, desenvolvi e tudo. Então, e o meu resultado até foi muito bom para a época. O curso eu acho que era de 1 ano de inglês, e aí se eu não me engano, eu fiz em 8 meses. Então foi muito bom ter essa técnica, né, de afastar um pouquinho assim dos amigos. Claro que eu tinha amigos brasileiros e amava muito estar junto deles, né, porque era aquele refúgiozinho, mas a gente muitas vezes vai precisar sair desse refúgiozinho para avançar, né, em outras coisas. Então quando eu voltei, eu tô contando essa minha história aqui para ver se você se identifica em alguns pontos e dá esse estalo também na sua vida, porque a timidez ela não coopera muito quando a gente precisa resolver algumas coisas. E aí quando eu voltei, eu tive ainda alguns momentos assim bem engraçados, inclusive, e eu vou contar um aqui para vocês nesse sentido ainda da timidez, ainda me sinto um pouco tímida. E um deles foi apresentando um trabalho de faculdade. E nesse dia eu tava meio assim, né, meio tímida, o assunto era muito pesado, assim, muito difícil de transmitir a informação. Eu treinei em casa, treinei com os colegas ali, mas ainda era um pouco difícil o assunto, né? Para quem não sabe, eu fiz biologia, cursei biologia, completei tudinho. Então, naquele dia foi meio complicado para mim. Mas teve uma situação nesse dia desse trabalho que me chamou muita atenção e eu lembro até hoje, que tinha um aluno na sala, que era o aluno mais inteligente, o mais CDF da turma, e ele estava dormindo na sala. E aquilo ali me despertou, assim, uma risada, sabe? Eu comecei a rir, eu não conseguia me controlar. E eu comecei a sentir que eu queria parar, mas eu estava, assim, tão constrangida já que eu não conseguia parar de rir, tava rindo, e o professor olhava para mim, os colegas olhavam para mim, todo mundo olhava para mim, eu fiquei ainda mais constrangida e quase que eu não consegui retomar com aquele trabalho ali, a prestação do trabalho. Então, para mim ali foi bem complicado. Mas então, a faculdade passou, precisei procurar um emprego, né? Porque como é que ia sobreviver? Queria casar. Então, eu mesma comecei a fazer algumas coisas assim, empreendedoras, né? A gente, para quem não conhece, para quem não sabia, a gente tinha uma loja online de quadros, né? A gente fazia tudo, a moldura e tudo. E aí, para isso, a gente precisava também expor esse produto na internet, né? Para que a gente pudesse vender e também vender no 1 a 1. Então, isso foi desenvolvendo aquela minha habilidade lá atrás, de cobrança, que eu não gostava de fazer e nem sabia fazer. Isso foi desenvolvendo em mim, porque, obviamente, precisava, né, trocar o meu trabalho por dinheiro. Então, foi muito interessante, assim, como Deus ele foi trabalhando, né, no meu coração. E isso foi me ajudando também a querer mais, né? Já que eu estava deixando, assim, de ser tão tímida nesse sentido empresarial, então eu precisava também desenvolver em outras áreas. E aí foi quando eu comecei mais no Instagram, por volta ali de 2020, mais ou menos 2021. Comecei ali mais a aparecer nos stories, que era uma coisa difícil, né? E eu ainda sei, hoje ainda é uma coisa difícil para muita gente, superar essa timidez, porque sempre tem os olhares julgadores, né? E a gente começa a pensar, nossa, eu tô falando igual uma besta, eu tô agindo igual uma retardada, ninguém vai querer me ouvir. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, mas nesse período, assim, me ajudou a desenvolver bastante. E aí eu fui conhecendo outras coisas, né, e tudo, a gente foi começando a empreender em outras coisas também. E aí chegou na parte que a gente trabalha hoje, que é marketing. Então, para isso, para trabalhar com marketing, ainda preciso muito, né, gente? Desenvolver muito essa questão. Então, eu comecei a fazer alguns cursos gratuitos de oratória. E, inclusive, eu posso deixar até alguns exemplos aqui para vocês, que geralmente eles estão soltando uns cursos gratuitos. Mas na Conquer, a escola Conquer, e também no Sebrae, geralmente tem um curso ou outro que é de graça, né? Então, e é online também, ou presencial, né, na sua cidade, então ajuda bastante. Então eu ainda fiz acho que 2 cursos, um curso presencial com uma amiga que é muito boa de oratória, e também esse curso online gratuito da Conquer. E aí eu comecei a perceber coisas que realmente, uma das coisas, inclusive, que às vezes faz até a gente perceber ou pensar que a gente tá nervoso é essa movimentação da mão, né? A gente fica o tempo todo assim, e eu já tenho essa mania, só que eu tô tentando corrigir essa mania, porque às vezes é bem chatinho, né? Você não sabe pra onde você olha, se você olha pra pessoa, se você olha pra mão, se você olha pra o movimento, a gesto que a outra pessoa tá fazendo. Mas enfim, é algo que a gente pode melhorar, e eu tô aqui falando isso pra vocês, né? Eu sei que daqui a pouco vocês vão começar a perceber em todos os vídeos que eu faço isso, que eu mexo muito a mão, mas é algo que eu tô tentando me disciplinar pra não fazer tanto, porque eu sei que chama atenção.
Mas a timidez, no meu caso, ela foi sendo superada, né, com algumas pequenas coisas que eu fui fazendo também, além dos cursos gratuitos e tudo mais. Foi me colocando à disposição para coisas que precisavam ser faladas em público, por exemplo. Então, uma das coisas foi o Instagram, né, que eu, mesmo não tendo um público físico ali, eu tinha que me desenrolar, né? Então, a segunda coisa também foi através dos vídeos aqui do YouTube. Consegui me desenvolver tanto nessa questão da oratória, até da vergonha. Então, nos primeiros vídeos, gente, eu suava frio, eu suava o tempo todo. E era aquele nervoso, e eu repetia várias vezes o mesmo vídeo. Eu dizia pra cortar e nunca dava certo, assim. Era um negócio assim meio embolado, sabe? Mas a prática leva a gente à perfeição. Claro que eu ainda não sou perfeito nisso que eu faço. Gostaria um dia de ser, né? Mas eu sei que isso é um processo. E eu não desisti mesmo assim. Eu sei que muita gente desiste de falar em público porque acha que nunca vai conseguir falar em público. E isso é um mito, né? Isso é uma mentira realmente. Porque a gente consegue sim. E eu vou explicar um pouco com base bíblica, inclusive, como que você pode desenvolver essa habilidade de falar em público. Então, outras coisas também que eu fui fazer na minha igreja local, eu fui me colocando à disposição. Então, tinha um vídeo de aviso, por exemplo, para gravar, então eu dizia, eu posso fazer, mesmo não fazendo, né, noção, ideia do que ia falar. Mas, e naquele processo, né, grava o vídeo, né, não deu certo, errei essa palavra, corta, grava de novo. Então, foi um processo, assim, bem complicado, bem demorado, para que eu pudesse realmente desenvolver essa minha habilidade de oratória. E hoje eu me considero muito mais falante do que antes. Me ajudou bastante. Outra coisa também foi me voluntariar como líder na minha igreja. Então a gente ia líder de célula, já fui líder de jovens, a gente discipula algumas pessoas. Então tudo isso vai nos ajudando a ter essa oratória mais desenvolvida, né? E a perceber que a gente não, na verdade, nem sempre é tão tímido quanto a gente imagina. E aí, quando a gente é tão tímido assim, a gente quer transmitir algumas coisas, mas não consegue, né? E isso era um fator limitante, como eu falei lá no início, do nosso desenvolvimento pessoal e do nosso desenvolvimento até espiritual. Eu vou deixar alguns versículos aqui para você que é cristão, para te encorajar a buscar sair dessa zona de timidez e buscar algo que você possa transmitir, refletir ainda mais a imagem de Deus para as pessoas. Em 2 Timóteo 1:7 diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, você não é covarde. Então, você precisa entender que você, se você é cristão, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem autoridade. Deus já lhe concedeu essa autoridade. Deus já lhe deu um espírito de ousadia. Não ousadia como o mundo lá fora prega, mas de ousadia no espírito. Você pode fazer todas as coisas, inclusive é esse outro versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4:13. Tudo você pode fazer, por quê? Porque é através do Senhor que você vai fazer. Muitas vezes a gente acha que é pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade. Eu sei que eu falei aqui muitas coisas para vocês, de que eu busquei curso, que eu me coloquei à disposição, que eu fiz intercâmbio e tudo, mas se não fosse por causa de Deus me fortalecendo em todas essas etapas, eu não estava aqui diante de uma câmera, diante de vocês, falando coisas do meu coração, daquilo que eu tenho aprendido. Não ia conseguir porque o medo, né, os sentimentos iriam me travar. E aí, quando eu me coloco à disposição, entendo na minha mente, no meu coração, que tudo eu posso fazer através de Jesus, né, através do Espírito Santo, que me dá essa ousadia, essa coragem, então a gente consegue fazer. Claro que tem todo um desenvolvimento, né? Não é da noite para o dia. É uma coisa assim que a gente mistura o espiritual e mistura a técnica, né? Nada é assim tão facinho, né? Tem que ter um processo. Outra coisa também que está lá em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então não tema, Deus está com você. Se você sentir ali, meu Deus, eu não vou conseguir, está muito difícil, isso aqui é impossível conseguir, gente. Não é impossível para Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Não há impossível para Deus. Então sinta que você tem alguém ali te ajudando, que é o próprio Espírito Santo, ele está ali te ajudando.
se você pedir auxílio a ele, se você pedir ajuda a ele, ele vai te ajudar a desenvolver também nessa área da comunicação. Lá em Deuteronômio 31:6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, como que a gente não pode não fazer algo, né, em contribuição com aquilo que Deus já tem nos dado, né? Ele nos ajuda, Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, Ele nos fortalece, Ele está com a gente sempre. Ele nos encoraja a sermos fortes e corajosos, né? Quando a gente tem medo ali de falar em público, algo que precisa ser dito. Então, existem esses versículos e muitos outros versículos que podem nos ajudar a nos fortalecer. Sempre que tiver naqueles momentos assim, lembra deles para que você possa tomar essas atitudes aí e falar de acordo com aquilo que Deus quer que você fale. Mas, além disso, também existem outras estratégias que você pode usar para tirar assim, um pouquinho essa timidez de você. Nós temos algumas técnicas de respiração, que é para você controlar essa ansiedade. Então, eu não vou dizer assim necessariamente essas técnicas, mas você pode ir treinando você mesmo, né? Respira forte, inspira, né? Inspira, inspira, expira. Vai fazendo isso até você se acalmar, até você ir ali ficando mais tranquilo. Eu sei que no começo não é fácil, porque eu já repeti isso várias vezes. É como se você estivesse tentando ali respirar e aquela respiração ela não para de ficar ofegante e você começa a suar frio, mas é um processo. É você ir treinando dia após dia, sempre que tiver que falar em público, nos stories, no vídeo, enfim. Sempre vai tentando se acalmar. Também tem uma técnica de visualização, que é você se imaginar falando em público, é você se imaginar falando tudo correto, é você se imaginar falando, tipo assim, do início ao fim, olha, eu vou falar em público, eu vou falar para tal pessoa, eu vou falar para tantas pessoas e eu vou falar o meu discurso muito bem. Você se imaginar naquela posição vitoriosa, certo? Isso é uma ótima técnica, inclusive, de se enxergar dizendo tudo aquilo sem medo, funciona muito. Outra coisa também que eu acho que é uma das talvez mais difíceis da gente conseguir, que é uma mudança de pensamentos negativos. Sempre que vier esses pensamentos, nossa, eu não consigo, eu não dou conta, eu tô com medo, da gente trocar esse pensamento por outro. E eu sei que é difícil, por quê? Porque a nossa mente, ela tá tão acostumada a pensar pensamentos negativos que a gente deixa eles nos levar, né? Então, pra gente mudar esse padrão, essa mentalidade, é um pouco mais difícil, é um pouco mais de processo, mas não é impossível também. Eu tinha muitos pensamentos sabotadores. São justamente esses pensamentos que fazem com que a gente pense que a gente não vai conseguir, que a gente não dá conta. E aí eu fui trocando, porque às vezes a gente pensa assim, eu não posso pensar esses pensamentos. Quando na verdade é mais fácil a gente trocar esses pensamentos por outros pensamentos. Então, eu sou capaz, eu vou conseguir, o Espírito Santo está comigo, Deus me deu o espírito de ousadia, Deus está comigo, né? Eu consigo superar essa barreira já está vencida. Isso é pequeno para aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Então, a gente vai trocando esses pensamentos por outros e isso vai ser um processo de aprendizagem ali. De acordo com cada situação, a gente vai ajustando ali aquilo que a gente vai dizendo. Não, aplicando fé realmente naquilo que a gente está prestes a fazer. Mas também eu quero compartilhar outra coisa, uma outra técnica, não sei se encaixaria bem em técnica, mas é uma outra coisa que a gente pode fazer também, que é o autocuidado. Eu sei que muitos de nós, assim, tem um certo receio, uma certa vergonha de falar em público, né, de falar, de tomar um cargo, mas que tem que falar com pessoas, ou de falar de repente ali para a igreja, ou no trabalho, porque a gente tem assim, uma certa vergonha da nossa aparência, a gente fica assim, não, mas eu não tô tão bem, minha pele tá ruim, meu cabelo não tá tão bom. Então, por que a gente não começa a se autocuidar? Eu sei que muitas vezes é complicado, né? Eu já passei por essas situações assim do dia a dia, a correria. Teve essa semana mesmo, praticamente passei a semana inteira com o cabelo preso, porque não tinha tempo de lavar e não tinha tempo de enxugar, secar e tudo mais. Mas assim, que isso não seja um empecilho para você falar em público, né? Às vezes a gente acha que não, fulano fala melhor que eu, porque fulano, sei lá, é mais desenvolto. Mas às vezes é uma habilidade que a gente quer na gente.
né? E às vezes a gente olha assim, não, porque fulano tá mais arrumado, fulano vai. Isso, gente, é milésimos de segundo que a nossa mente faz essa percepção. Não, porque fulano tá mais arrumado, porque ele, né, consegue falar melhor, ele é mais desenvolto e tudo. Isso são coisas que a gente vai percebendo. Ups, acho que eu peguei aqui no microfone. Isso são coisas que a gente vai percebendo de acordo com o que a gente vai se conhecendo. E aí, esse é outro ponto, gente. A gente precisa muito se autoconhecer. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer nessa vida, além de conhecer mais a Deus, além de amar o Senhor, é da gente conhecer a nós mesmos, né? A gente conhecer as nossas fraquezas, aquilo que são os nossos medos, as nossas inseguranças. Porque a partir do autoconhecimento a gente vai começar a desenvolver aquilo que é um problema pra gente. Então, por exemplo, se eu acho que eu não tô com o cabelo assim legal, porque a aparência importa quando a gente vai falar. Dizem que a forma como a gente se apresenta chega primeiro aos olhos da pessoa, assim, em milésimos de segundo, mais do que a nossa fala. Então, as pessoas elas vão olhar a nossa aparência primeiro antes daquilo que a gente falar. Então, a nossa imagem ela já comunica, né? Então, se a gente tá aí sem se conhecer também, sem conhecer nossos pontos fortes, sem conhecer aquilo que a gente pode desenvolver, pode melhorar, aquilo ali se torna algo muito dificultante para que a gente possa desenvolver essa habilidade. Eu digo isso porque também já passei por isso. Tudo isso aqui que eu tô compartilhando com vocês, eu já passei por isso. E eu sei que não é fácil. Mas quando a gente se propõe, inclusive, a se cuidar melhor, a de repente ali, se você acha que a sua aparência ali constrange a falar algo em público, sempre se cuida, né? Uma das coisas assim, mais básicas da vida, que eu acho, do autocuidado, é o protetor solar, por incrível que pareça. E hoje em dia existem vários tipos de protetores solares, né? Inclusive aqueles com cor. Então, sempre pela manhã, quando tá mais quente, eu gosto de passar ele, porque o que eu tenho é fator 99. E aí ele já dá uma coberturazinha. Às vezes eu saio com um protetor transparente mesmo, assim, sem cor. E às vezes eu fico assim com esse constrangimento assim, eita, fulano tá olhando pra mim, fulano tá olhando todas as minhas marcas, todas as coisas assim, as imperfeições, né? Então isso às vezes é um dificultador, mas aí a gente tem que lembrar de trocar esse pensamento negativo por um pensamento positivo, né? E aí quanto mais a gente vai aprendendo quem nós somos, a gente vai valorizando aquilo que a gente mais gosta, digamos assim, na gente. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito é o meu cabelo. Quando ele tá arrumadinho assim, ó, você vê que dá outra coisa, né? Se você olhar os vídeos anteriores, ele tá mais reto, mais liso. Então, assim, eu gosto quando meu cabelo ele tá assim, volumoso, né? Porque ele é bem pequenininho, bem pouquinho, assim, pelo que eu acho, né? Às vezes algumas pessoas falam que ele é mais cheinho, mas às vezes eu acho que ele tá bem murchinho, então às vezes é um dificultador, né? Não, quando eu tô assim, chega a dar uma empoderada, né? Muito se fala hoje em empoderamento, mas quando a gente tá realmente mais arrumadinho no caso, a gente se sente mais empoderada, né? Então isso é um facilitador pra gente poder falar em público. Então, quanto mais a gente se conhece, menos medos a gente tem, menos insegurança também a gente vai transmitir para as pessoas que a gente tá ali conversando ou tá tratando coisas em público, tá? E para a gente tornar esse momento ainda mais especial, eu gostaria de convidar você para compartilhar um pouquinho as suas próprias experiências, né, com essa questão da timidez. Como eu contei aqui das minhas aventuras na faculdade, no intercâmbio, quero que você compartilhe aqui comigo quais foram as suas experiências, se você já conseguiu superar isso, ainda não conseguiu, qual está sendo a sua maior dificuldade, até porque isso nos ajuda, também me ajuda a criar mais conteúdo nesse sentido para vocês, tá bom? Então, tchauzinho pra vocês, foi um prazer estar aqui, que Deus abençoe a sua vida e te ajude a vencer ainda mais sem timidez.